aula, né, Ana? Hoje nós estamos com poucas pessoas, vocês estão com prova? Ou é fruto de hoje ser uma quarta-feira com cara de sexta? Segunda opção. Lara, lembrei de você a semana toda. Nossa, quem fizer um corte dessa parte, mandar para minha esposa, eu tô ferrado. Porque eu estava propondo um exercício com nota extra na aula passada e vi que você ficava desesperada para anotar o exercício. Eu falei assim, não precisa, só que eu não mandei. Tá lá no mundo. Tá certo? Já viram? Vou dar um prazo para ele. Até o fim do semestre. Tá bom? Você tá achando ruim? Tá bom, pode ser até semana que vem, então. Você falou que ia voltar. Não, ótimo. Se você ficar só olhando pro exercício e falando, nossa, o exercício, aí realmente não vai fazer diferença. Vou dar a dica. Caça em tudo quanto é livro, vai estudando, vai lendo em tudo quanto é livro sobre o momento de dipolo. Estuda bastante a teoria. Momento de dipolo magnético, né? Ou momento de dipolo magnético ou momento magnético. Tudo quanto é livro que você estudar, momento magnético, momento de dipolo magnético, você vai juntar tudo aquilo lá e o exercício pode sair. Eu coloquei lá que é meio ponto, pode ser que seja mais. Tá bom? Pode ser que seja mais a depender da resolução. Certinho? E por que eu lembrei a semana inteira, Lara? Porque a semana inteira eu estou para sentar para fazer isso e eu não acho tempo. Aí ontem eu falei, não, agora eu tenho que fazer, que senão a Lara vai me chamar de mentiroso que eu não deixei ela copiar. Né? Falando isso, amanhã já, eu já vou lançar essa aula e já vem a listinha de exercícios do Moodle, tá certo? Eu estou tentando ver se eu escrevo um materialzinho para vocês, mas eu vou dando dica. De qualquer forma, vão sempre estudando no livro do Sears, do Moisés. Outro dia até vi no Instagram, eu achei até engraçado, uma menina pedindo sugestão. Falei assim, gente, eu estou tão emotiva. Eu queria alguma sugestão de algum livro para eu chorar. O moleque mandou, ó, Moisés no Senzai, Física Básica 3. Esse daqui você vai chorar o dia inteiro. Achei bem engraçado. Tudo bem? Vamos lá, então, vamos fazer uma breve revisão. Ó, começamos um pouquinho tarde, eu vou liberar vocês para o recreio, provavelmente um pouquinho mais tarde, tá? Não vai dar para paquerar as menininhas do ensino médio. Que pena, né? O que nós temos até agora, moçoiros? Fazer uma revisão e presta bastante atenção nessa revisão. Vamos lá. Nós estamos estudando a interação magnética. Só que a interação magnética a gente está estudando de uma maneira diferente da que estudou a interação elétrica. A interação elétrica, a gente começou definindo o que era carga elétrica, certo? Porque a carga elétrica é a entidade que sente força magnética. A gente estudou a interação entre duas cargas elétricas. E aí depois a gente optou por o seguinte, olha, ao invés de estudar a interação entre duas cargas elétricas, eu vou considerar que uma carga ou um conjunto de carga distorce o espaço. Essa distorção do espaço eu vou chamar de campo elétrico. E aí eu passo a estudar a força que uma carga elétrica recebe quando ela está imersa em um campo elétrico. Tudo bem? Por que isso foi possível? Porque a entidade que cria a carga elétrica são duas. Tanto que a gente caracterizou como carga positiva e carga negativa. No magnetismo isso não é possível. Porque também vão ser duas entidades que criam o campo magnético. Só que eu ainda não falei disso, mas essas duas entidades são inseparáveis. Ali eu não vou chamar de carga magnética positiva e carga magnética negativa. Eu vou chamar de polo norte magnético e polo sul magnético. E até hoje os experimentos indicam que é impossível você separar o polo norte magnético do polo sul magnético. Então como é que eu vou começar esse estudo? Então a gente vai começar o estudo da seguinte forma. A gente começou o estudo da seguinte forma. Olha, eu vou considerar a existência de um campo magnético. De alguma forma, o mundo é perturbado e vai ter uma região no espaço em que vai existir um campo magnético. Se vai existir um campo magnético, com certeza existirá a força magnética.
E qual é a relação entre força magnética e campo magnético? E aí basta eu saber qual é a entidade física que sente força magnética. Cargas em movimento. Só para mim não passar batido, que você falou assim, que existe uma entidade que cria a carga elétrica. Cria o campo magnético. Cria o campo magnético. Certo? Tudo bem? Não. A gente, são duas entidades. Para diferenciar da eletricidade, nós não vamos diferenciar os dois pelo nome positivo e negativo. Nós vamos chamar de norte e sul. Tudo bem? Para não confundir com a geografia, norte magnético, sul magnético. Então, para diferenciar as cargas, só para ter para diferenciar as ideias das cargas elétricas para as ideias das fontes. Aguenta aí. Aguenta aí. O que acontece? Aguenta aí, já. Quem é a entidade que sente o campo magnético? Me fala assim, não uma entidade física. Por que eu posso garantir que exista um campo magnético? Por experiências. Você conhece alguma coisa que cria campo magnético? Você pode garantir, aquilo ali cria campo magnético. O ímã. Entendeu? E aí você perguntaria o seguinte, tá bom, dado que já existe um campo magnético, quem é que vai sentir essa força magnética? Cargas em movimento. Só que aí cria-se um problema. Porque cargas em movimento serão representadas por um vetor. Força magnética é um vetor. Então eu preciso de um produto entre dois vetores que resulte num vetor. Então esse produto só pode ser o vetorial. Aguenta aí, Arthur, vou tentar matar a tua dúvida agora. Quando eu olho aquela equação, e eu vou mostrar hoje de onde que ela veio, por que dessa ideia. Quando eu olho aquela equação ali, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, quem é a entidade que sente força magnética? Carga em movimento. Então eu faria a pergunta, se a entidade que sente força magnética é carga em movimento, quem é a entidade que cria campo magnético? Vou fazer a pergunta de maneira diferente. Quem é a entidade que sente campo elétrico? Carga elétrica. Quem é que cria campo elétrico? Outra carga elétrica ou outro conjunto de carga. Agora, traz para cá. Quem é que sente campo magnético? Então, quem é que cria campo magnético? Outras cargas em movimento. Tudo bem? A mesma entidade que cria o campo é a entidade que recebe. Lembra, campo magnético não é uma coisa concreta. Você não mede um campo magnético, você não enxerga um campo magnético. Lembra disso? Você não enxerga um campo magnético. Campo magnético, campo elétrico, é uma abstração matemática para descrever com mais facilidade processos físicos. Tudo bem? Ok? Tanto é uma abstração matemática que essa fórmula aqui é pouquíssimo difícil de você medir, né? Na verdade. Então o que a gente faz? Aí, nas últimas aulas, eu operei com isso aqui e eu calculei a força magnética não para uma carga em movimento, mas quando eu tinha várias cargas em movimento. Só que essas várias cargas estavam se movendo ao longo de um fio. Então eu colocava um fio ao lado de um ímã, vou pegar isso aí como exemplo, coloco um fio ao lado de um ímã, e aí eu quero ver a força magnética que esse fio recebe. Fala. Você está me dizendo que o campo magnético é gerado por um outro conjunto de cargas que estão em movimento? Então, a única relação que a gente tem entre a carga de prova, digamos assim, que está sentindo as cargas, né, que estão em movimento de prova, estão sentindo o campo magnético, a força magnética, quer dizer que ela só está sentindo a atuação de outro campo magnético que não está alinhado, né? Sim, não, isso, perfeito. Perfeito. Tá? Mas isso daqui é difícil da gente medir. A gente precisa de um conjunto de cargas em movimento. Se eu coloco esse conjunto de carga em movimento para andar ao longo de um fio, o que é isso? Carga em movimento ao longo de um fio. Pessoal da elétrica, carga em movimento ao longo de fios. Caracteriza o quê? Corrente elétrica. Verdade, vocês estão fazendo circuitos elétricos, né? Me ajuda um pouquinho. Então eu posso descrever a força que um fio transportando corrente, a força que esse fio
recebe quando imerso no campo magnético. Basta eu trocar a velocidade por comprimento pelo tempo. Esse comprimento seria o comprimento do fio. Aqui vai ficar carga pelo tempo. Carga pelo tempo é corrente. Então, I, L, produto vetorial com B. Isso daqui eu calcularia a força que um fio recebe. Mas aí a pergunta seria, ali é L, tá bom. L é um vetor. O módulo dele é o comprimento do fio. Qual a direção? A direção do fio. Qual o sentido? O sentido da corrente. Tudo bem? Vamos pegar um exemplozinho, meus amiguinhos? Vamos pegar um exemplozinho? Bom, antes de eu pegar o exemplozinho, nós vimos na aula passada, o que acontece? Nós vimos na aula passada que se eu tiver um circuito fechado, transportando uma corrente, esse circuito fechado, ele vai sofrer uma força magnética, né? Tá? Vai sofrer um torque. E, por analogia ao campo elétrico, a gente definiu um vetorzinho aqui assim, ó. E esse vetorzinho, se vocês se lembrarem, eu batizei de momento magnético. Lá usei a letra M, agora eu vou usar a letra Mi, que é o que mais aparece nos livros. Tá certo? O vetorzinho momento magnético, ele é o quê? Ele é a corrente vezes o vetor, corrente vezes a área na direção do vetor normal. Mas que vetor normal? A superfície. Você coloca os seus dedos palmares na direção da corrente, certo? Então, o vetor normal a ser considerado, vamos pro seu dedão. Por que isso daqui? Porque esse carinha aqui, é ele que eu vou considerar É ele que eu vou considerar a fonte de campo magnético. O vetor momento de dipolo magnético. Lembra que eu falei que é impossível você separar o polo norte magnético do polo sul magnético? Então, esse vetor momento de dipolo, ele é um vetor aqui, ó. Aqui estaria o sul magnético e aqui estaria o norte magnético. Então, um iminha é representado por aquele dipolinho ali. Tudo bem? Presta atenção que esse vetorzinho é um momento de dipolo magnético. Ele nasce no polo sul magnético e morre no polo norte magnético. Só que o campo magnético criado por ele nasce no norte, morre no sul. Tudo bem? Ele cria um campo magnético. É igualzinho. Quando ficar na dúvida, lembra do dipolo elétrico. O dipolo elétrico é um vetorzinho que nasce na carga positiva, nasce na negativa, morre na positiva. Mas o campo elétrico é o contrário, tudo bem? Ok? Por que ele tem o sentido oposto aqui do campo? Porque a gente montou a matemática para que esse cara tenda a se alinhar com o campo magnético. Tudo bem? Então, aqui está resumido tudo. Tá? Existiriam duas perguntas a ser feitas ainda, duas perguntas a serem respondidas. Eu vou pegar um exemplo antes, mas existem duas questões a serem feitas. Uma questão é a seguinte: como é que eu calculo o campo criado por um dipolo elétrico? Como que eu calculo o campo criado por um dipolo magnético? Eu poderia calcular o campo criado por um dipolo elétrico e simplesmente fazer a cópia, porque é igualzinho. Tudo bem? Esse daqui demora um pouquinho. A outra seria, de novo, quem é que cria campo elétrico? Quem é que cria campo magnético? Qual entidade cria campo magnético? Corrente. Então a pergunta seria, quanto vale o campo magnético criado por uma corrente? Porque se a força magnética ela é fruto da interação entre dois campos, ali não aparece, né? Mas ele é. Bom, vamos começar com um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Exemplo.
Vamos imaginar a seguinte situação, meus amiguinhos. Eu tenho aqui um imã. É um imã bem grandão, mas bem grandão. Tão grandão que nesse pedaço aqui eu consigo colocar só o polo norte dele. Tá? Ele está bem grandão. Um ímã em barra, na realidade, os polos eles ficam bem separados. Fica o polo norte aqui, o polo sul aqui. Aqui no meio fica uma zona neutra. Qual o problema? Quando você quebra esse ímã na zona neutra, automaticamente a zona neutra deixa de ser neutra. Um pedacinho vira sul, que vai entrar, o outro pedacinho vira norte. Você não consegue separar os polos magnéticos. Inclusive, corro o risco de te dar mais um spoiler. Em um dos episódios do Big Bang Theory, o Sheldon vai para a Antártica numa expedição e ele volta acreditando que ele achou o monopolo magnético. Mas é que os caras mudaram os dados. Eu assisti isso ontem. Tá bom? Então, assim, eu estou pegando um ímã de modo que eu consigo, a grosso modo, isolar o polo norte. E aí aqui, eu pego um outro ímã e consigo isolar o polo sul. Tá certo? Vamos lá, pessoal da elétrica. Eu quero ver o que aquilo ali vai parecer, tá? Então ali, entre aqueles dois polos, existe um campo magnético, né? É um campo magnético que ele é assim, ó. O campo magnético ele nasce no polo norte e morre no polo sul. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? O que isso aqui está parecendo, pessoal da elétrica? Um capacitor, perfeito. Eu sou da civil, hein? Humilha esse povo aí que leva 2 horas para falar o órgão. Só para recapitular, capacitor seria... O capacitor seria quando você tem um campo elétrico, né? Aqui teria só cargas positivas e aqui cargas negativas. Você cria um capacitor. Só um detalhe. Quando você colocar um vetorzinho momento de dipolo, se eu puser um vetorzinho momento de dipolo aqui, qual que é a tendência dele? Se alinhar assim. Entendeu? Mas por que a tendência dele é se alinhar assim? Olha como que as coisas ficam fáceis. Porque aí o polo norte vai ser atraído pelo sul e o polo sul atraído pelo norte. Tá? É assim que funciona uma bússola. Tá? Uma bússola nada mais é que um momentozinho de dipolo. Tá? Para quem já leu o exercício extra que eu coloquei lá, eu estou dando dica do exercício, tá? A bússola alinha. Ok? Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero o seguinte. Aí eu, com o meu espírito de engenheiro eletricista, com o meu super espírito de engenheiro eletricista, vou fazer o seguinte, meus amiguinhos. Vou colocar um fio aqui, de comprimento L, e ligarei esse fio a uma fonte de tensão. Ó, aqui está o circuito, vamos colocar o fio em azul. O fio tem esse comprimento aqui, ó. Aqui está o fio condutor. Coloquei o fio em azul. A pergunta que eu tenho para vocês é: esse fio receberá ação de força magnética? Sim. Como que você pode garantir que esse fio receberá ação de força magnética? Como que você pode garantir que ele está porque está passando a corrente? Porque tem uma diferença de potencial, tem uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão cria uma corrente. Essa corrente, qual o sentido dela? Subindo ou descendo? Não. Isso é corrente, sentido da corrente. Subindo. Porque a corrente aqui, ó, qual que é a função da fonte? Produzir energia. Entenda esse sinal, não é negativo e positivo. É mais fácil entender esse sinal assim, ó. Aqui ele tem pouca energia, aqui ele tem muita. Então essa função. Descendo aqui, mas no fio... tá bom, aqui está descendo, mas eu estou analisando o fio. Perfeito. Aqui a corrente está subindo. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá. Então aqui o fio está subindo. O fio não, a corrente está subindo. E tem o campo magnético externo. Então ele vai receber uma força. Para onde está essa força? Esqueci de trazer os meus vetores. Ainda bem que sempre
Tem alguém que traz os vetores? Olha só. A força é I, L, produto vetorial com B. Para onde está o L? Para cima. Para onde está o B? Para lá. Então vamos lá, fazer o produto vetorial de L com B. Como é que é o produto vetorial? Dedos palmares na direção do primeiro. Fecho no menor caminho. Não, está para lá. A força magnética está entrando na lousa. A gente não vai estar, tipo assim, eu entendo que a corrente vai estar subindo a partir da fonte. Mas a gente não vai analisar quando ela estiver na posição do campo. Então a gente vai ter que analisar. Ela está aqui no campo. Não. Aqui no campo ela está para onde? Não, professor, mas por exemplo, a corrente, olhando para o circuito aí, ó, ela não vai subir, virar para a esquerda. Eu só estou considerando esse trecho. Qual é o único trecho que está sob a ação do campo magnético? Porque é onde tem carga. Onde é, assim, para ter força magnética, você tem que ter corrente, só que ele tem que estar imerso em um campo. Esse trecho está imerso no campo magnético? Não. Então ele não sobe a ação de força magnética. É que você colocou, não, mas é exatamente isso. É isso que a gente fala. É que você colocou o L vai acompanhar o sentido da corrente, não é? Isso. Da parte que está imersa no campo. Então, está imerso no campo. Ó, Ah, você tá querendo dizer que não é todo esse L, é só o L que está imerso no campo. Sim, só o L que está imerso no campo. Perfeito. O L está para cima. Acho que não tem nada errado, não. O L está para cima. Certo? O campo está para onde? Polo norte magnético, polo sul magnético. L campo. Produto vetorial, L com campo. A força está entrando na lousa. Não, é que isso acontece. Quando a gente conversou sobre o sentido da corrente, ele estava saindo da diferença de potencial. Nessa parte. Mas nessa parte não tem campo magnético. Exatamente. Aí ela sobe, olha aqui. Ela sobe, vira e desce. Sim, e? Aí ela foi para baixo, o sentido da corrente. Aonde que está para baixo? Não, como se fosse um fluxo de água. Por quê? Você não entendeu a equação. Vamos olhar a equação. A equação diz a força magnética na parte que está imersa no campo magnético. A parte que está imersa no campo magnético é essa parte aqui. Então isso aqui pouco importa. Não, só que eu entendi que esse sentido, essa parte pouco importa, professor. Só estava falando sobre isso no intuito de dizer que tipo, o sentido da corrente nesse circuito estaria tipo, mudando o sentido, entendeu? Na realidade, falar em sentido da corrente é um exagero que a gente come, porque corrente é um escalar. Sim. Você não fala em sentido escalar. Verdade. Você fala em sentido de vetor, tá? Então, o sentido do movimento das cargas talvez seria melhor. É o sentido do movimento das cargas. Só interessa aqui. Sim. Tudo bem? Que ele está subindo. Tudo bem? Outra maneira de eu achar isso seria usar a regra da mão esquerda. Vocês lembram? Força, campo, velocidade. Posicionei o dedão na direção do campo. A velocidade das cargas está para onde? Para cima. A força está entrando na luz. Tudo bem? Então, fechou? Só para, tipo, quando eu for fazer a análise, eu não fazer análise errada. Não, perfeito. Não, mas você tem que perguntar mesmo, Arthur. É que a interpretação que eu trouxe, professor, na minha cabeça, foi como se, por conta da diferença de potencial, as correntes começariam a se movimentar. E esse é o nosso percurso. Sim. Entendeu? Elas vão se movimentando e, Sim. assim, por mais que a gente inicialmente analisou que elas estariam saindo da fonte, no sentido... Descendo. Ela vai estar descendo? Na fonte ela está descendo. Ela desce, vem para cá e sobe. Então tá bom. O que me interessa é isso aqui. É que, por isso que eu... O que foi? Não, é porque, tipo assim, tem aquela discussão da... Você está confundindo o sentido real e convencional. Tá, considera o sentido convencional. Considera o convencional. Vai estar para baixo. Só que no sentido convencional, o sentido das cargas negativas. Você tem que trocar o sentido da força. Se você considerar ela descendo... Mas, ó, cara... Não. Quando se fala em sentido convencional, é exclusivamente para você não acreditar que quem se move ali é próprio.
Mas a gente só trabalha com, perdão, quando fala de sentido real, a gente só trabalha com o sentido convencional. Nunca eu vou fazer uma operação que eu vou precisar do sentido real. Tudo bem? É só para você não confundir isso. Certo, então? Só que, por mais que vocês podem achar que o Arthur exagerou na discussão, tem uma coisa que o Arthur colocou aí. Tem corrente aqui, né? Essa corrente está sofrendo ação de força magnética? Mas ela está criando um campo magnético. É uma perturbação. É uma perturbação. Ela cria um campo magnético. Não, aqui eu não vou precisar considerar. Estou considerando que ele é pequeno demais para isso aqui perceber. Tá certo? Mas a pergunta é: quanto vale o campo magnético criado? Certo? Quanto vale o campo magnético criado por uma corrente? Eu teria a opção de já chegar e apresentar, que é o que eu já vi alguns vídeos, o pessoal elogia muito. Eu particularmente acho que é só mais do mesmo, mas a comunicação do professor é muito boa. O livro da Unicamp, Física 3, professor da Unicamp. Já viram? É um velhinho, gente boa pra caramba. Né? Mas ele não demonstra. Eu acho uma porcaria, porque ele fala assim, ó, a lei de Biot-Savart, que é a hora que dá o campo, ela é experimental e não sei o que é mentira. Ninguém faz experimento com uma carga em movimento. Ninguém faz. Então eu vou contar. Bom, pode ser. Não, eu não vi. Pode ser porque eu não vi mesmo, mas eu não acredito que mude muito. Mas aula ser, Lana, aula ser boa ou ser ruim é questão de opinião, pura e simples. É muito difícil avaliar. Você não avalia, é igual o médico. Você não avalia se o médico é bom ou ruim. Você avalia se ele conseguiu. Quem que vem me perguntar, professor, você conhece um neuro bom? Eu falei, cara, eu não conheço nem neuro. Dirá eu avaliar se o cara vai ser bom ou não. Né? Vamos lá. Eu vou optar por o seguinte, eu vou optar pelo caminho histórico. Qual é o caminho histórico real? O caminho histórico real, e aí eu quero ver se vocês são capazes de, com a teoria que eu passei até agora, entender, é que os caras começaram a perceber, e isso sim eles conseguiam medir para chegar num resultado experimental, que quando você tinha dois fios percorrendo corrente, um perto do outro, inclusive quando vocês forem para o laboratório, principalmente pessoal de elétrica, vocês têm duas fontes. Coloca uma corrente ao lado do outro, com as duas fontes que tem na bancada. Você vai ver um fio atrair ou um fio afastar do outro. Tá? Então, o resultado experimental real é que os caras conseguiam medir força entre correntes. Força entre correntes. Ah, como assim, professor, eles conseguiram? Vamos lá, eu vou direto nos exemplos. Ó, esses resultados que eu vou colocar aqui são resultados experimentais. Vocês conseguem fazer isso. A primeira intuição que o campo magnético vinha de corrente veio do fato de você colocar uma bússola do lado de um fio conduzindo corrente e a bússola orientar. Já nós vamos ver que orientação que ela tem que ter. Fala. Ô, professor, então você falando esse negócio de dois fios passando corrente, não sei o quê. Então quer dizer que o fio de casa Tem? se atrai tudo, só que não é forte o suficiente para. Por que você acha que a gente precisa encapar os fios? Certo? E ele não está aqui agora. Por que a gente precisa? Não é nem encapar. Muitas vezes eles passam uma tinta. O fio de cobre é uma tinta, né? É uma tinta isolante. Sim. Eles podem tanto se atrair quanto se repelir. Tá? A melhor maneira da gente explicar isso, já percebeu sempre, não é forte o suficiente. É intenso o suficiente. Então você se encapa porque se encontrar em contato com o outro não dá problema. Certo? O resultado experimental é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho um fio aqui, está passando uma corrente aqui e aqui está passando outra corrente. Ô Thiago, eu raramente pergunto as coisas para você, que você está sendo muito sério. O que você gosta? Que sobe ou que desce?
Você gosta que desce? Eu não, eu gosto que sobe, hein? Então eu vou escolher aqui. Vou escolher aqui, ó, nesse fio aqui. Imagine que aqui eu tenho uma corrente que eu vou chamar de corrente I com índice 1. Aqui a corrente está subindo. Ah, não, você gosta que desce, né? Eu perguntei para o Thiago, esqueci. Aqui vamos ter uma corrente que desce. Certo? Ah, coloquei os desenhos errados. Errado assim, de uma maneira que não vai ficar legal. Ó, resultado experimental. Temos aqui nesse fio uma corrente que sobe, I1. Temos aqui nesse fio uma corrente que desce, I2. O resultado experimental, gente, eu falo, testem isso no laboratório. Quando você tem dois fios conduzindo corrente, esses fios estão espaçados por uma certa distância que eu vou chamar de D. Esses fios estão espaçados, tá? O que vai acontecer? Vai existir uma força entre esses fios. É uma força repulsiva. Não dá para saber o porquê, nós vamos entender ainda. Mas por enquanto é porque é um resultado experimental. Tudo bem? Ainda não sei o porquê, é um resultado experimental. Se você for lá para o laboratório, você vai ver que isso ocorre. Então, aqui a força que o fio 1 faz no fio 2. E aqui a força que o fio 2 faz no fio 1. Legal que elas satisfazem as leis de Newton, né? Ação e reação. Terceira lei de Newton. Entretanto, se as correntes estiverem no mesmo sentido, as forças são atrativas. Esse é o resultado experimental. Com um resultado desse, isso aqui eu consigo verificar a atração e a repulsão. Então, não é difícil de eu fazer um esqueminha que eu consiga medir a intensidade da força de interação. Eu posso colocar dinamômetros, posso colocar, por exemplo, fazer com isso daqui seja um condutor rígido. Coloco uma molinha aqui, ó. Esse daqui fica fixo. Eles estão ligados em dimensões diferentes. Sim, porque por isso tem correntes diferentes. Tá? Mas esse daqui eu posso, por exemplo, ligar numa molinha. Eu posso ligar ele numa molinha. Aí ele vai receber uma força e vai acontecer o que com a molinha? Vai esticar. E aí então essa molinha eu consigo medir a força que ele está recebendo. Tudo bem? E aí eu posso alterar essa corrente e medir a força. Altero essa outra corrente e meço a força. Aliás, a unidade de corrente elétrica, ela nasce dessa interação. 1 ampere é a corrente necessária para que dois fios de 1 metro, separados por uma distância de 1 centímetro, sinta uma força de 10 a menos 7 newtons. Isso é 1 ampere. Poderia ser 1 newton só, né? Mas tem a ver com aquela constante que eu falei para vocês. O ampere é definido a partir daqui. Ok? E os caras, através de experimentos como esse, chegaram no módulo da força de interação entre 1 e 2. Vamos lá. Palpite de vocês. Palpite. Como deve ser a força entre 1 e 2? Módulo. Tem que ter a ver com as correntes. Certo? Tem que ter a ver com as correntes. A força ela é diretamente proporcional a cada uma das correntes. Então, ela é diretamente proporcional a cada uma das correntes. Então, essa força é diretamente proporcional ao produto das correntes. Você acha que, à medida que aumenta a distância entre os fios, essa força fica mais intensa ou menos intensa? Menos. Fala, Lana, gostei. Fala alto. Inversamente proporcional ao quadrado da distância ou inversamente proporcional à distância? Quadrado. Nossa, aí ficaria perfeito, né? Ou é que a gente não sabe dizer, tipo, Não é. isso, né, professor? Ou tem um porquê, tipo, isso que você vai hoje, sabe? Não, eu estou partindo do resultado experimental. Aí nós vamos partir desse resultado experimental e tentar entender. Certo? Muitas coisas em magnetismo, você não entende o porquê.
Você passa a entender, descrever com perfeição como funciona. Porque quer ver uma pergunta que a gente ainda não tem o porquê? Por que for carga e movimento interagem uma com a outra? Certo? Vou deixar aqui o que eu quero deixar bonitinho. Então aqui eu tenho I1, I2 por D. Mas então tem que ter uma constante de ajuste, né? Eu vou chamar essa constante de constante magnética. Vou colocar um Km aqui. Tá bom? Nos livros que vocês forem pesquisar. Nos livros que vocês forem pesquisar. Essa constante aqui, ela vai estar assim, ó. μ0 sobre 2π. Tudo bem? Dali vai o original 10 a menos 7 que eu falei. Tá certo? Então, nos livros vai aparecer que a força, e nos exercícios que eu colocar provavelmente, vai aparecer, olha, a força de interação entre duas correntes, ela é μ0 por 2π, produto das correntes, dividido por D. Certo? Se eu quiser escrever como vetor, não dá para escrever como vetor. Mas dá para você já me falar assim, ó, esse é o módulo. Qual é a direção da força? Olha para o desenho e me diga a direção da força. Olha no desenho. Gente, deixa eu explicar um negócio. Se eu não estabelecer um sistema de referência, não dá para você falar que a direção é horizontal, que a direção é vertical. Então você tem que me falar a direção em função da simetria ou alguma coisa apresentada pelo problema. Então olha para o desenho. Por favor, vamos pensar fora da casinha. É simples, gente. Quando é simples, eles complicam, tá doido? Não vou pôr a porcaria do sistema de referência. É só você me falar qual que é a direção da... Alguém perguntou assim, ó, eu tenho dois fios paralelos conduzindo corrente. O que eu posso dizer da força entre esses dois fios? Você vai dizer, olha, ela é dada, o módulo dela é isso. O que mais? Ela pode ser atrativa ou repulsiva, mas qual que é a direção? E se tiver assim? Não, a direção das correntes. E se tiver assim? E se tiver assim? É assim? O que eu estou querendo dizer é que não tem uma... Perpendicular ao fio. Porque corrente não é vetor. Certo? Eu acho que vocês tinham falado aí, eu estava ouvindo vocês falando. Pronto. Então, a força trocada entre dois fios paralelos percorrido por corrente, a força, o módulo dela é isso, a direção é perpendicular aos fios, o sentido vai depender. Aí o sentido vai depender se ela é atrativa ou repulsiva e de que em qual corrente eu estou avaliando. Entenderam? Tudo bem? Ô, Lana, vamos pegar um exemplo. É você que estava choramingando aí, Lana, que queria um sistema de referência? Quem estava falando? Estamos pondo um sistema de referência. Ô, Arthur, então vamos pôr um sistema de referência, Arthur. Ilustração. Ilustração. 2. Ó. Mas, ó, um sistema de referência feroz, né? Pegar um sistema de referência bonito aí, ó, tridimensional. Ó, eixo X, eixo Y, eixo Z. Vem comigo aqui, ó. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro desenhar uma corrente, vou desenhar um fio. Esse nome não vai aparecer, eu só que estou falando para vocês. Esse fio que eu vou desenhar, eu vou chamar que é o fio fonte. Tudo bem? Fio fonte. Fio fonte é o fio que vai estar aplicando a força elétrica. E depois eu vou desenhar quem? O fio teste, fio de prova, o que recebe a força elétrica. Por que isso é um exagero? Porque os dois aplicam e os dois recebem. Quando eu falo fio teste, eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero avaliar a força no fio teste. Então tá aqui. Tá aqui o fio fonte. Ele tem uma corrente que está subindo.
Eu vou chamar essa corrente de I grande. Tudo bem? E eu vou desenhar o fio teste no eixo Y. Ele é perpendicular ao eixo Y, certo, Paola? Certo, certo? Em máquinas elétricas, vocês já devem ter usado isso aqui até, né, Paola? Ou não? Estou enganado. Usou mesmo? Então tá. Então, máquinas elétricas não é tão difícil como o povo fala. Ou ela é... Eu quero a opinião. Ela é difícil, igual o pessoal fala, ou ela não é difícil e o que... Porque todo mundo fala que eletromag é difícil. Eletromag não é difícil. O que faz o eletromag parecer difícil é o fato que para fazer o eletromag você tem que ter entendido muito bem o cálculo 1, 2, 3 e 4 e a geometria analítica e quiçá a álgebra linear. Aí, equações diferenciais. Se você entendeu tudo isso, o eletromag é fácil. É isso que eu estou perguntando. Máquina segue essa mesma ordem ou tem conceitos de máquinas que realmente são complicados? Eu acho que é a junção dos dois. Porque a gente precisa de um sistema de energia também. Você faz máquinas só depois... Não, mas máquina só depois do sistema de energia? Aí se leva isso. É. Então quer dizer que o nosso curso de máquinas vai ser no nível abaixo. Porque você não precisa de sistema de energia. É. Não, mas nós temos máquinas 1 e 2. É o mesmo conteúdo? Acho que é. Então nós estamos mais fodidos. Tem um conteúdo de sistema de energia, você repete ele com máquina. Ah, qual que é o conteúdo que repete? Até transformador. Ah, então repete o conteúdo. Ah, então dá no mesmo. Aí, transformador é Mag 2. O HP está fazendo isso com ele. Ah, então é fácil. Vocês reclamam de boca. Barriga cheia. Vamos lá. Já que você está manjando, então, Paola, está se gabando aí que eu passei em máquina. Vocês viram que ela falou assim? Eu já passei em máquina. Falou sim. Falou ou não falou, Lara? Um ponto, Lara. Olha lá, Paola. Ó, tá no eixo Y aqui, ó. Eu não vou analisar a força que essa recebe. Eu quero só analisar a força que esse recebe. Para onde está a força que ele recebe? Nesse caso. Aqui para baixo, Lana. Tá doida? A força não acabou de falar que é perpendicular ao fio? Ah, meu santo Deus. Aqui eu vou chamar, esse aqui eu vou chamar de F. É que agora eu vou querer escrever a equação dessa força. Tudo bem? A equação dessa força, eu vou escrever ela assim, ó. F, veja se vocês concordam comigo. Ela é o Km, produto das correntes, e a distância entre elas, eu vou chamar de R ou de ρ? Qual que vocês preferem? Eu vou chamar de ρ. Sabe por que ρ? Porque ρ me lembra coordenadas cilíndricas. Porque ρ é a distância daqui até a corrente, não é? Então não deixa de ser a distância do eixo Z a um ponto qualquer. E distância do eixo Z a um ponto, em coordenadas cilíndricas, é o que a gente chama de ρ, né? Ou distância do ponto ao eixo Z é o que a gente chama de ρ. Tudo bem? Então, ao invés de trabalhar com D, a distância eu vou chamar de ρ. Ah, que legal, lembrou coordenadas cilíndricas. Certo? Show de bola? Vocês já viram coordenadas cilíndricas, né? Pessoal aí da elétrica eu sei que já viu. Já viu não quer dizer que sabe, tá? Mas vocês já viram. E, bom, agora está faltando a direção e sentido. Qual que é a direção? Da força? Não! Da constante. Não, a direção e sentido da força tá Hã? Na J. Ah. Eu tô olhando ali. Cara, observa bem. Observa bem.
Está observando bem? Sabe por quê? Eu estou pensando no seguinte, ó. Essa equação aqui tem que ser válida. De acordo? E L produto vetorial com B. E essa daqui também tem que ser válida. Por quê? Eu posso olhar para esse fio verdinho e posso dar uma outra interpretação para ele. Ele é um fio transportando corrente imerso em um campo magnético. Quem é que está criando o campo magnético qual ele foi imerso? O íon. Então, olha só. O íon cria um campo magnético que faz esse íon receber essa força. Não, mas aí eu quero ficar complicando. Eu estou analisando em um. Eu estou analisando, certo? Igualzinho eu fiz com carga elétrica. Você só analisa aqui. Não está errado o que você está falando. Aí, tudo bem? Então, eu vou olhar só para o verdinho. Tudo bem? Entendido, Lana? Então, nós vamos ter que generalizar um pouquinho mais. Pessoal, pegaram a ideia? Pegou a ideia? Vamos lá. Isso daqui não é um fio? É um fio transportando corrente imerso em um campo magnético. Campo magnético criado por quem? Por íon, que eu não sei quanto é. Mas eu posso interpretar ele dessa forma. Porque eu vou utilizar isso para tentar calcular o campo magnético criado por íon. Gera força. O campo magnético de íon é o que vai fazer essa força F aparecer. O que eu estou dizendo? Essa equação eu vou juntar com essa para talvez daí eu conseguir uma expressão para o campo magnético. Então, tipo assim, aquela força ali, no final teria que ser a força magnética que era aquilo. Exato. Então teria que aquilo ali ser igual. Isso, as duas coisas têm que ser iguais. Exatamente. Exatamente. Tudo bem? Mas eu vou melhorar. Eu vou generalizar um pouquinho mais. Porque aqui eu forcei ele a estar no eixo Y. Aproveitar que o pessoal da Civil está manjando de coordenada cilíndrica. Vamos fazer o caso mais geral. Fazer o caso mais geral. Não, vocês tiram 10 nas provas. Nunca vejo ninguém preocupado com cálculo. Está todo mundo indo bem. Então vocês estão manjando pra caralho. Ao invés de eu colocar o eixo aqui no eixo Y, ó. Presta aqui, ó. Ó. Eixo X, eixo Y. Tá? Cadê o eixo Z? O eixo Z estava ali dentro. Eixo Z. Eu vou pôr aqui, ó, o fio. Tudo bem? Vou pôr o fio aqui, ó. No meio. Para você que está em casa, deixe seu like. Escreva: Augusto, gostaria de um sistema igual ao seu. Se eu falar que vale um ponto na média, nossa, o que vai ter de comentário. Então, olha só. Ó, tá aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, fica mais fácil. Assim. Então, tá aqui, ó. Ok? Tudo bem? De tal modo que aqui tem uma corrente I para baixo, porque eu quero que a força seja repulsiva. E o que vai acontecer? A força vai estar para cá. Ô, gente, se não entender, vocês me parem. Tudo bem? Qual a direção dessa força agora? Perpendicular ao fio. Mas não dá para escrever isso numa equação. Não dá para escrever isso aqui, ó, perpendicular ao fio. Não dá. Não dá para operar depois. Mas dá para escrever que ela está na direção do versor ρ chapéu. O versor ρ é o da coordenada cilíndrica. Tudo bem? Vamos estudar, vamos estudar.
Tudo bem? Ai, 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 ai. Certo? Bom, então eu vou colocar mais uma coisa aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Magnetismo é legal, né? Ô, Paola, sabe uma vantagem do novo PPC para o PPC de vocês? O PPC de vocês, o Eletromag, era um Eletromag só com 6 aulas, né? Agora eles têm 2 Eletromags, cada Eletromag com 4. O que acontece? Pelo PPC de vocês, quando a gente dava aula de eletromag, você fez comigo? Não. Não, você fez com o João? Dificilmente ele conseguiu chegar em campo magnético. Ou quando chega em campo magnético é tudo muito corrido, que é o que você mais usa em máquinas. Agora não tem esse problema, porque você tem o Eletro 2 que é só campo magnético. Então boa parte, inclusive vou até dar uma olhada no PPC de máquinas, que eu já vou, boa parte eu já vou preparar para isso. Eu já faço o curso de eletromag voltado da aplicação em máquinas elétricas. Você forma esse ano, Paola? Ainda tem que passar aqui, Paola. Por favor, hein? Se não fazer semestre... Se bem que não passou aqui, semestre que vem, tem de novo. Tá tranquilo. Só falta essa, Paola, tem mais... O que falta? Qual? Tem Física 2 ainda. Ei, Paola. Não estou falando de você, não. Estou falando do curso. Por que não breca? Não consigo entender. É a visão que eu falei. Falei assim, cumpre lá porque tem que fazer, vai. Não faz sentido, né? Bom, vamos lá. Ó, então, resumindo. Eu vou fazer o desenho. Ó, resumo. O que a gente tem? Então, peraí. Eu sei que a força magnética entre dois fios, colocando um fio no eixo Z, presta atenção que eu estou colocando um fio exatamente sobre o eixo Z. Tá ok? Estou colocando um fio sobre o eixo Z. A força magnética... eu não sei não, mas eu estou achando que está faltando alguma coisa, hein? Acho não. Está faltando alguma coisa. Está faltando comprimento. Porque, gente, pelo amor de Deus, se eu colocar isso dessa forma, eu estou colocando que os dois fios são infinitos. Então, quanto seria a força? A força seria infinita. Pelo amor de Deus. Vamos resolver esse problema aqui, ó. Tá certo? Força por comprimento do fio. Entendeu? Então aqui, ó, cada 1 metro de fio, por exemplo, cada 1 metro desse fio, esse daqui não tem problema ser infinito. Tudo bem? Esse aqui não tem problema. Mas cada 1 metro de fio recebe cada 1 metro de fio recebe essa força aqui. Erro meu experimental. Lá nas outras que eu coloquei, coloca sempre sobre L. Tá? Força sempre sobre L. Força por unidade de comprimento. Sobre um L, mas por exemplo, a gente faz entender que depois que L vai se tornar um L infinito. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? É a força por unidade de comprimento. Tudo bem? Então vamos lá. Então o que eu tenho? Ó, se eu vier por aqui, a força que aquele fio recebe é a corrente que passa por ele, o comprimento L daquele fio, produto vetorial com B. Isso se eu utilizar essa equação. Se eu utilizar aquela outra que é uma lei experimental, eu vou chegar que a força é o quê? Se eu usar aquela lei que é experimental, eu vou chegar que aquela força é o quê? A força é gente, às vezes eu acho que a minha comunicação é ruim. Não tô zoando você não, porque, cara, eu faço perguntas que, assim, pra mim é tão óbvio. É só passar o L pro outro lado. Pode não, é só isso. Às vezes você faz perguntas, só que... Não, então por isso que eu não tô sendo irônico, não. Às vezes o problema sou eu mesmo. Justificar, porque quando você faz essa pergunta,
a gente automaticamente pensa, ele quer a parte teórica ou objeto? Fala qualquer uma das duas. Então, tipo, Só que o problema é que a hora que vocês vão falar a parte teórica, vocês falam aquela besteira. não, eu ia falar, não sei, tá aqui interessante as duas correntes aí, eu gerado. Certo? Até aí foi? Entenderam? Porque só, eu vou comparar as duas equações para eu obter o campo. Porque assim, ó, quando eu igualo as duas, esse campo aqui foi criado por quem? Em termos de cores, ó, olha a cor. Quem é a outra corrente? Olha lá, fala a cor do fio que criou isso aqui. Laranja. Isso. Então, olha lá. Eu quero calcular o campo criado pelo fio laranja. E a única coisa que eu tenho é a comparação entre as forças. Ó, uma coisa já dá para fazer e você fica feliz a cantar, alegre, embalar seu sonho infantil. Corta os L's. Um tapa na torre. Esse L aqui é vetor, esse aqui é módulo. Mas a corrente que passa por aqui. E faz sentido cortar ela agora. Que é no fio que eu estou analisando. Certo? Foi? Então tá. Se eu quiser cortar o L, eu vou cortar o L, já que tem uns bobocas que querem cortar o L. Vou dividir dos dois lados por I. Está dividido dos dois lados por I, tudo bem? Esse L, olha ali, eu posso escrever que ele vale L em qual direção? O L na divisão Z. Não. Olha a corrente I, tá para onde? Na direção cara. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha aqui, isso aqui é L, não é? L é o vetor, ele é o vetor que está relacionado a quem? A corrente de prova. Ele está relacionado a essa corrente aqui. Que direção que está essa porcaria aqui? Como ir, meu santo Deus? E aqui? Direção K? Tá para baixo essa bosta! Que direção está essa corrente? O L. Aquele L. Menos K. Menos. Menos K. Oi? Por que menos? Não, vou perguntar por que menos. Porque o L leva em consideração o sentido da corrente. Agora sim, de boa. Partindo do pressuposto que eu me comunico mal e não. Dá pra vocês arrumarem o I? Você é uma direção I. Não, de verdade. Eu quero entender o que vocês pensam. Não, eu arrumei o I porque, tipo assim, eu praticamente olhei pro vetor e falei, pô, o vetor, ele vai estar solto, tipo, ele não vai estar... Ah, sim! Boa, vetor! À vontade. Mas não, mas o principal. Entenderam? Certo? Então eu vou escrever aquele L como sendo um L menos K. Só porque o Lucas quis cortar o L. Então, ó, L, vetor L na direção menos K. Produto vetorial com B. Ok? É igual KM Isão Rho L na direção Rho chapéu. Tudo bem? Agora sim, Lucas. Portanto, o que nós chegamos? Nossa, agora que eles vão morrer mesmo. Meu Deus do céu, como vocês são burros. Dá uma olhada. Cancela os L, certo? O que vai ficar do lado de cá? Menos K, produto vetorial, com B. Eu duvido que vocês gostam de ter menos K. Duvido. Eu escreveria, ao invés de escrever menos K com B, B, produto vetorial com K. Por quê? Porque o produto vetorial é anticomutativo. Se eu troco a ordem, eu troco o sinal. Tudo bem? B, produto vetorial com K, é igual KM I Rho
Na direção rosão. Ô, Lana, lembra que você falou que poderia cair com o quadrado da distância? Quem que é rosão? Rho por rosinho, né? Rho pelo modo de Rho. Pelo menos você faz aparecer um quadrado da distância. Mas não é o caso. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Qual a conclusão que vocês chegam? Por enquanto. Não, essa daí já faz tempo. Mas dá pra gente chegar numa conclusão legal. O produto vetorial do vetor B. Ó, primeiro, o módulo de B vocês já sabem. Porque quem que é o módulo do produto vetorial? Módulo de B, módulo de K, seno do ângulo formado entre B e K. Ah, não sabe porque você ainda não sabe qual que é o ângulo formado entre B e K. Tá, mas a gente sabe escrever isso, pelo menos. Sabemos escrever. Mas vamos por partes. Dá uma olhada. Respira. Respira que eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou falar que ela é óbvia, mas que deveria ser óbvia. Tudo bem? Olha para a equação. Do lado de cá eu tenho um vetor. Então, igual. Significa que do lado de cá eu tenho um vetor. Se dois vetores são iguais, eles têm mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Qual a minha conclusão? O produto vetorial de B com K é um vetor em qual direção? Rho. Tudo bem? Então, peraí. B é um vetor que a hora que eu fizer o produto vetorial com K, vai dar a direção Rho. Já consegue escrever o vetor. B, calma. B é um vetor. Ó, aqui está o K. Aqui está o K. B é um vetor que a hora que eu fizer o produto vetorial com a direção K, dá o Rho. Vamos fazer um... Aqui vai ficar melhor. Ó. Vamos fazer uma lousa digital aqui. Ó. X, Y, Z. O que você está falando, meu Deus, aí, Augusto? Hoje eu não errei teu nome nenhuma vez, você está reclamando. Vamos lá. Aguenta, só um minutinho, só um minutinho. Ó, aqui está o vetor K. Um versor, ele indica para onde aquela coordenada cresce. Então, o versor K indica para onde a coordenada Z cresce. O versor Rho indica para onde a coordenada Rho cresce. Aqui está o versor Rho. Certo? É meio difícil? Mas vamos lá. Eu sei que B, produto vetorial com K, dá o vetor Rho. Tudo bem? Presta atenção. B, produto vetorial com K, dá Rho. Então, B tem que, de alguma forma, ser perpendicular ao Rho. Certo? Para onde que B pode estar? De forma a ser perpendicular ao Rho. Pegar um vetor Rho. Está aqui o vetor Rho. Para onde estão todos os vetores que são perpendiculares a Rho? Vamos lá? Ó, vou colocar o Rho está aqui assim, ó. Tá aqui. Aqui assim. Qualquer um desses caras é perpendicular ao Rho. Tudo bem? Certo? Em particular, eu posso colocar um outro vetor, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem. Esse é o vetor K, esse é o vetor Rho.
Em que sistema de coordenadas que eu estou? Se eu estou falando de K, de Rho e de Z, sistema de coordenadas, estou nas coordenadas cilíndricas. Para coordenadas cilíndricas está faltando qual? O φ, o ângulo azimutal. Certo? Vocês usam φ ou usam θ? Vocês usam φ? O φ seria esse ângulo aqui, né? Vocês usam θ? Meu Deus do céu, nem o nome vocês não sabem. Vocês usam θ. Então vou manter a nomenclatura θ. Tá bom? Vocês usam θ? Para onde que o θ cresce? Para lá. Ó, começa aqui, θ cresce para lá. Então para cá estaria o θ chapéu. Tudo bem? Foi? Então eu posso dizer que o Rho, ó, K, Rho, θ chapéu. K, Rho, θ chapéu. Veja se vocês percebem que eu posso escrever o Rho como sendo θ chapéu produto vetorial com K. Ó, θ chapéu produto vetorial com K. Tudo bem? Tudo bem? Θ chapéu. Eu acho que em cálculo 3 vocês não chegam a ver os versores unitários. Vocês só veem as coordenadas. Os versores eu acho que vocês não chegam a ver. Só o curso de física que vê isso. Então, eu vou escrever isso de novo, que eu acho que agora vai ficar mais claro. B, produto vetorial K, é igual KM I por Rho vezes o Rho chapéu. Mas quem que eu falei que é Rho chapéu? θ chapéu dá uma olhada. Vê se ficou óbvio aí. Vê se ficou óbvio aí. Quem é o campo magnético criado pelo fio? Perfeito. KM, Izinho por Rho, na direção θ chapéu. Ok? Como escrever isso? Então, KM. Ó, porque só, aqui não está B, produto vetorial com K. B, Certo. produto vetorial K. Tem mais vontade? Certo? Então, meus amiguinhos, chegamos. Conseguimos. Que horas fazendo, por favor? 10h52. Deixa eu ainda tempo. Que hora que deveria acabar? 10h40. 10h40. Então deu tempo. Aí isso aqui vai depois, né? Então, não, eu encerrei bem aqui, ó. Portanto, aí depois eu vou fazer algumas ponderações. Portanto, o campo B, criado por um fio muito longo, vê que eu desconsiderei o tamanho daquele fio, né? Considerei só o do outro, né? Ele é o quê? KM, de novo, esse KM, eu vou até escrever aqui, KM, corrente por Rho na direção θ chapéu. Você sabe o que é legal de ser a direção θ chapéu? Porque o θ chapéu, se eu der uma volta inteira, que figura que o θ chapéu vai fazer? Circunferência. Isso significa que o campo magnético circula. Ele é um campo que ele circula. Ele fica rodando. Tudo bem? E aí isso nos dá uma ideia de como eu posso achar o campo magnético de um fio. Olha que legal, olha aqui, ó, Paulo, como é que você acha o campo magnético criando por fio? Você sabe que um fio, quando cria um campo magnético, como está na direção θ chapéu, a gente já tem até a ideia que esse campo vai circular. Meus dedos palmares também circulam. Então, para achar o sentido do campo,
Você põe o dedão no sentido da corrente e olha os seus dedos palmares. Os dedos palmares vão indicar o sentido de circulação do campo. Então, para esse fio aqui, ó, que está conduzindo, me dá um fio conduzindo corrente. Vamos pegar aqui um fio conduzindo corrente. Tem um fio conduzindo corrente. A corrente está para lá. Aí o cara, e o campo aqui? Põe o dedo. Como é que está o campo magnético aqui? Para cima. Não, nesse ponto ele está para cima. E aqui? É só você ir rodando. Ele vai rodando. O fato do campo magnético sempre rodar é que impede você de separar os polos. Porque a gente sabe que o campo magnético, ele nasce no polo norte e morre no polo sul. Está rodando. Para eu separar o polo norte do polo sul, eu precisaria separar e essa linha não poderia fechar. Certo? Só que o que vocês estão vendo aqui no campo conduzindo corrente? Essas linhas rodam. Elas se curvam. Tudo bem? Então, achamos aqui o campo magnético de uma corrente. A partir daqui, nós vamos começar a tentar calcular o campo magnético de uma carga em movimento. Tudo bem? Show? Por enquanto,